Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Nós estamos retomando os nossos cultos presenciais nas quintas-feiras às 20 horas. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão nos assistindo através da live também, um beijo no coração de cada um de vocês e que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Amém, queridos? Vamos louvar um cântico, mas antes vamos entregar este momento orando ao Senhor. Pai, nós te damos graças a Deus pela tua fidelidade e queremos com todo o nosso coração que o Senhor aceite este culto e que o Senhor se manifeste do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, trazendo cura, trazendo a unção que despedaça todo jugo, e que hoje, Senhor, mais uma vez, que haja uma palavra rema, uma palavra poderosa, edificante, para que nós possamos sair daqui transbordantes na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Deus abençoe a todos e louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Deus, a minha provisão.
pedir o fundo de louvor. Queridos, hoje Deus está nos dando a oportunidade de retomarmos os cultos às quintas-feiras, e nós temos um objetivo de, nas quintas-feiras, ter uma palavra de ensino, né? Hoje nós estaremos falando sobre oração e adoração. Pastor Elaine, ela vai ser usada por Deus como instrumento do Senhor para falar sobre a oração, e logo após eu estarei ministrando também sobre a adoração. Então não perca, pois são apenas 30 minutos e algo muito profundo, muito sério que precisamos levar para toda a nossa vida. Amém? Então oremos, entregando agora que Deus possa usar a minha vida, a vida da pastora Elaine, oremos, e que a igreja seja edificada. Espírito Santo, nós entregamos este momento nas tuas mãos, para que a mensagem desta noite não venha do homem, não venha da terra, mas venha do céu, venha do nosso bom pastor, porque nós somos as tuas ovelhas, o teu rebanho, e necessitamos sermos pastoreados por ti. Nos capacita, nos orienta do alto da cabeça à planta dos nossos pés, para entregarmos a Deus a palavra rema, que seja a flecha que atinge o alvo, e que nada, absolutamente nada, saia fora do teu propósito. E no nome de Jesus, que é na autoridade máxima, nós já anulamos no mundo espiritual todo atrapalho, toda dispersão, em nome de Jesus, declarando somente a presença de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, e que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Elaine Bueno. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Aleluia. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor e poder, nas quintas-feiras, né, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu, particularmente, gosto bastante de ensinar, porque quando a gente tem que ensinar alguma pessoa, a gente tem que buscar o conhecimento para você poder aplicar. Então a gente aprende muito e a gente pesquisa, e é muito gostoso, porque a gente se aprofunda. Isso é bastante importante para a gente, porque sempre fica muitas dúvidas, né? E é importante a gente tirar essas dúvidas. E hoje vamos estar dando início ao primeiro culto de quinta-feira, que será sobre oração e adoração. E eu vou estar falando com os irmãos sobre oração. Por que oração? Tudo na vida de um cristão tem um propósito. E qual que é esse propósito de nós orarmos a Deus? Buscarmos a Deus. Quando nós buscamos, é porque nós necessitamos de um milagre ou de uma resposta. Às vezes o milagre chega, às vezes ele não chega, mas sempre tem uma resposta, porque é muito importante nós obtermos a resposta, e Deus sabe disso. E por que vamos iniciar com oração e adoração? Já temos tantos anos de evangelho, de cristãos. Por que buscar oração e adoração? Em primeiro lugar, porque oração e adoração, elas andam juntas. É como o arroz e feijão, eles se completam, ele fica gostoso junto, né? Então é essencial. Quando nós oramos, nós temos adoração. E em segundo lugar, a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, ela não sobrevive mais sem oração, sem adoração, sem intercessão e sem jejum. Mas hoje vamos falar somente sobre oração e adoração.
porque precisamos. Nós temos dias maus, tem dias tempestuosos, tem momentos que precisamos de consolo, tem momentos que precisamos de abrigo, de um refúgio, de um colo, de uma resposta. Precisamos combater o bom combate da vida, porque nesse mundo nós temos muitas aflições. Jesus já nos ensinou que passaríamos por muitas aflições, mas que a gente venha ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nós somos capazes de vencer, porque Ele venceu em carne. Então Ele venceu como nós estamos passando aqui neste mundo. E a palavra de Deus fala, é uma palavra assim que eu guardo bastante no meu coração, e eu coloquei assim alguns versículos que fazem parte da minha vida, que está em Salmo 127, 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa edificação, essa construção, ela só vem de Deus, ela só vem do alto. O mundo não pode nos dar esse crescimento, ele não pode nos guardar. Às vezes acontece muito, né? Nós pela manhã entregamos nossa vida ao Senhor, pedimos para que Ele venha guardar nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos filhos. Por quê? Porque nós não podemos estar em todos os lugares, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda em todos os lugares. Aonde eu não posso estar, Deus pode estar. Então eu tenho um Deus que eu posso entregar toda a minha casa, a minha família, o meu trabalho, e eu tenho a absoluta certeza que vai estar guardado e vai estar sendo cuidado por um Deus que nos criou e nos amou primeiro. Em Tiago 4, 3 diz assim: por que a gente às vezes ora a Deus e não recebe aquilo que a gente deseja receber? Né? Porque quando a gente pede, a gente já tem um objetivo, a gente já tem algo que nós queremos alcançar, mas às vezes a gente não recebe. Mas sempre uma resposta vem. E em Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjais em vossos prazeres. O que quer dizer isso? É que eu tenho que pedir tudo o que eu necessito, eu tenho que pedir, mas tem que ser no centro da vontade de Deus. Não pode ser na minha vontade, porque o meu Criador, o meu Deus, Ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Ele só vai entregar aquilo que vai ser bom para mim, bom para aquelas circunstâncias que eu estou pedindo. Então, um exemplo: para que eu vou pedir para Deus um avião se eu não necessito do avião? Eu não tenho nem condição de abastecer um avião, eu não tenho condição de manter ele. Então é uma coisa assim, que é um prazer, porque eu quero um avião, porque eu quero viajar, mas é uma coisa que é um prazer da minha carne, mas não é uma necessidade, não é uma vontade do Senhor. Às vezes a gente pensa assim: mas um avião, né, é algo assim muito caro, mas Deus tem ainda mais para nos dar. Deus às vezes nos dá muito mais coisas, né, que tem maior valor do que um avião. A nossa família, a presença de Deus, nossos filhos na presença de Deus, nossa família unida, nosso trabalho que Ele traz o sustento para a nossa casa, uma vida equilibrada, né? Uma vida sem contenda. Então isso tem muito mais valor do que de repente um avião, porque não é uma necessidade. Às vezes você quer isso, mas a tua casa está destruída,
Então, é isso que nós temos que pensar, que nós temos que pedir e a gente tem que conhecer o que nós estamos querendo, o que vai ser de benefício para nós. E em Jesus, lá em Mateus, quando o próprio Jesus diz em Mateus 7, 9 e 10, que ele fala assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então, o que nós necessitamos? Se nós queremos pão, ele vai dar pão. E ele dá ainda mais, ele dá o pão, a manteiga, o queijo, o presunto. Sempre ele dá a mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Deus, ele sempre quer nos agradar, nos ver feliz. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o que nós pedimos, Deus já sabe lá na frente se vai ser bom para mim e para você. E é isso que nós temos que entender. Porque é muito frustrante quando você pede algo e não recebe. Todo mundo fica chateado, todo mundo fica triste. Só que se você pede algo que você sabe que está no centro da vontade de Deus, você sabe que o milagre pode chegar. É possível. É possível. E Jesus, o próprio Jesus nesse texto, ele nos estimula, ele nos instiga como devemos orar, como deve ser a nossa oração. Ele próprio nos ensina, estimule que nós venhamos a orar. E não é, irmãos, falar assim: porque eu não gosto de orar, porque eu não sinto isso, eu não sinto a vontade. Não tem isso. Não vamos dizer que é uma obrigação, porque Deus não obriga a gente a fazer nada. Mas é algo que tem que estar incluído na nossa rotina. Sabe? Tem que estar inculcado dentro de nós. A gente necessita, a gente precisa do Senhor, a gente precisa da presença, a gente precisa estar mais íntimo do Senhor. E nós vamos só conseguir essa intimidade em oração, em busca dele. Então, a definição da palavra oração a palavra oração, ela é um verbo. E o verbo, o próprio verbo, é uma ação. O verbo, ele define o que é a palavra. E ele é uma oração que define um objetivo. Quando nós colocamos algo diante de Deus, nós temos um objetivo. E nós queremos alcançar aquele objetivo. E a oração, na Bíblia, no hebraico, na origem, oração é um envolvimento profundo, uma entrega total. É você entregar a tua vida, a tua causa. É contar para o teu amigo, contar tudo para o teu Criador. É aquela entrega total. Então a oração, irmão, significa poder de Deus colocado na nossa mão, na mão dos santos, e deve ser usada para cumprir os propósitos de Deus. A oração é um grande poder que nós temos ao nosso favor. Então, é algo que nós devemos usar e usar muito. É a chave da nossa vitória. É a chave da nossa paz, que excede todo entendimento. É a chave de tudo e todas as coisas. É a oração. É a tua comunhão. Oração é você falar com Deus. Deus, Ele é o teu amigo. E amigo verdadeiro. Nós temos amigos nessa terra. Mas, por mais que ele seja muito íntimo, conviva com você muitos anos, ele não te conhece profundamente. E Deus te conhece profundamente. Então, ele é o nosso amigo verdadeiro. E todos podem ter esse acesso. Todos recebem a resposta de sim ou não?
Porque quando nós buscamos fora da vontade de Deus, Ele não vai trazer o milagre. Nós não vamos receber o milagre. Nós não vamos entender a resposta de Deus. Para que a gente venha entender a resposta do Senhor e receber esse milagre, eu tenho que estar dentro da vontade de Deus. Em Marcos 15:38, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz assim, que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Por que houve esse véu rasgado? Porque hoje todos nós podemos ter livre acesso a Deus. Todos. Antes somente os sacerdotes podiam levar, os pedidos a Deus. Hoje nós não temos mais. Nós podemos falar diretamente com o Senhor, através do Espírito Santo que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante de Jesus e diante de Deus. A oração, irmãos, é uma arte que só o Espírito Santo pode nos ensinar, pois ninguém sabe orar como convém. Ninguém pode. Em Atos 16, 25 e 26, diz na palavra de Deus que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Eles oravam e adoravam a Deus. Por que a gente colocou oração e adoração? Porque as duas coisas andam juntas. Não tem como separar oração de louvor. E diz assim a Deus, eles oravam a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Poder veio, o milagre chegou, quando eles estavam orando e adorando a Deus. E o que aconteceu naquela cela? De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A palavra de Deus nos ensina que a oração e a adoração, ela é um grande poder, que ela abre cadeias, abre cadeados, abre portas, fecha portas, traz milagres. E nós precisamos ser mais firmes em oração e adoração. Então, irmãos, a oração, ela gera uma transformação na nossa vida. E não só no ambiente, só não aquilo que você necessita, mas ela transforma também o nosso caráter. Por quê? Porque nós começamos a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, porque buscamos e ouvimos a palavra de Deus. Isso vai gerando fé, isso vai gerando conhecimento. Aí quando você vê, você está orando e já falando o versículo, você já sabe lá na frente que se você pedir tal coisa, você não vai receber. Porque é a mesma coisa. Nós não conhecemos na palavra de Deus que nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos prostituir, nós não podemos várias coisas que diz a palavra de Deus. Então, se eu pedir para Deus, falar, Deus, aquela pessoa está me fazendo mal, mata ela, faz algo mal para ela, Deus vai fazer? Jamais vai fazer. Então, aí a gente já começa a aprender essa comunhão, essa amizade, nós vamos entendendo, vai transformando o nosso ser. E essa amizade, ela vai sendo construída. Por quê? Porque eu vou começando a ter intimidade. E essa intimidade, ela não faz eu ter uma oração automática. Eu peço, agradeço e amém. Não. Eu converso com Deus. Eu falo para Deus o que eu estou sentindo. Porque eu tenho uma intimidade com Ele. Eu posso falar tudo o que eu quero. Ele não vai me recriminar. Ele não vai me acusar, Ele não vai me lançar fora. O mundo faz tudo isso, mas Deus não vai fazer. Ele vai escutar o que eu estou dizendo. Aí eu posso
ficar ali em oração, em silêncio, escutando o que Ele fala para mim. Aí eu começo a ter um diálogo. Aí eu não fico aquela coisa automática, peço, agradeço, sabe? Aí eu começo a ter intimidade, é assim que nós temos intimidade com um amigo. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer falar, Ele quer ouvir, Ele quer ter um diálogo. E é necessário esse conhecimento das Escrituras, porque aí a gente vai conhecendo os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Aí eu aprendo a orar focando naquilo que realmente são as necessidades e propósitos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para mim, ela é boa, perfeita e agradável. A oração é algo muito sério, muito específico, e segue algumas regras e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Ela nos classifica as orações em 3 níveis diferentes: Deus, nós e outros. E hoje o pastor André vai começar a falar sobre esses 3 níveis de oração. E Deus vai falar grandiosamente com cada um de nós. E vamos aprender mais. E aprendendo a gente agrada o coração de Deus. E aprendendo a gente tem mais milagres, recebe mais respostas. E temos uma comunhão, uma amizade, uma intimidade com esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Obrigado, pastor Elaine. Deus abençoe, em nome de Jesus. Falando sobre oração e adoração. Então, hoje a igreja verdadeiramente não sobrevive sem oração, sem adoração, sem consagração e sem jejum. Nesta primeira quinta-feira estamos falando sobre oração e adoração. Na próxima quinta-feira, se você tiver interesse de aprender sobre a intercessão e o jejum, esteja conosco também, porque vou repetir mais uma única vez: a igreja da nossa geração não sobreviverá sem oração, adoração, intercessão e jejum. É muito importante isso aí. E pastor Elaine comentou sobre a oração, e eu quero falar sobre a adoração, porque um homem e uma mulher que oram, eles oram a Deus porque eles adoram a Deus. Os salmos que foram escritos na Bíblia foram salmodiados, eles foram cantados em forma de oração. Existem alguns níveis de adoração e oração que nós precisamos conhecer profundamente, irmãos, e isso muitas vezes não é ensinado, e por isso que as pessoas vivem uma vida rasa. E nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos nos consagrando para que Deus nos capacite, que nós possamos ser instrumentos de Deus para ajudá-los a buscarem direto da fonte de uma forma correta. Por que correta? Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas no final dá a morte. E o primeiro nível de uma oração com adoração é quando você entra na presença do Senhor com ação de graças, louvor e adoração. Ou seja, orar, a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Por isso que precisa de uma busca incessante, porque a oração é o único meio, é o único caminho que nos relaciona com Deus. E você não pode ter um relacionamento com Deus sem o adorar, porque nós nascemos para adorar a Deus. Quando nós vivemos com Ele na eternidade, a única fonte que nós vamos ter para fazer a Ele é adorá-lo.
Por isso que aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, essa verdade precisa ser ensinada. Jesus, Ele é a verdade, mas Jesus, Ele mesmo sendo a verdade, Ele ensinava. Então, quando você entra numa oração, você já saiba que você está entrando para adorar a Deus. Então, o primeiro nível da sua oração e adoração é agradecer a Deus. Não é você pedir, não, é você agradecer a Deus. Por quê? Porque você pode fazer uma oração. No Antigo Testamento, Deus não ouvia as orações dos homens, eram só dos profetas, dos sacerdotes. Agora Jesus rasgou o véu, então hoje você pode ir direto em Deus, você pode ir direto no juiz. Então, se você vai direto no juiz, primeira coisa que você vai fazer, você vai agradecê-lo. Por quê? Porque o juiz disponibilizou para você um tempo para te escutar. Então, quando você for orar para Deus, antes de qualquer coisa, primeiro nível de um adorador, uma pessoa que ora e que adora a Deus, é agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque eu tenho a oportunidade de orar ao Senhor, eu tenho a oportunidade de dialogar com o Senhor, eu tenho a oportunidade de ser amigo de Deus, porque a oração é um diálogo. Então, sempre que você for orar, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de orar. E agradeça por quê? Porque você já está orando, porque você já sabe que vai receber. Porque todo aquele que pede, recebe. Um verdadeiro adorador, ele ora porque ele sabe que Deus é vivo, que Deus abriu a porta e que ele vai receber. Evangelho de Mateus 7,7: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas aí, depois que você agradece, você entra na presença dele. A oração, entrar na presença dele, é o que a pastora Elaine estava dizendo quando Jesus nos ensinou um modelo de oração. Entra no teu quarto de porta fechada. Ou seja, depois que você agradece, agora que você agradeceu, agora você está de frente com o juiz de todos os juízes. Você está de frente de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que Ele traz as impossibilidades dos homens a ser possíveis, porque tudo é possível aquele que crê. Então você começa a louvar e adorar a Deus. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia não diz que tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus? O pastor Elaine estava falando de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam ali, ainda na prisão, agradecendo. Deus, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem propósito. Nós te agradecemos porque nós estamos orando aqui. Mas agora aí, você começa a orar, você começa a se aprofundar, então você começa a louvar a Deus, você começa a dizer: Santo, Santo, Santo tu és. Deus, tu és maravilhoso. Eu te agradeço, Deus, porque tantas e tantas lutas da minha vida, o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor sempre me ajudou. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não fui atingido. Isso é adorar a Deus. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, Pai, independente daquilo que o Senhor pode fazer para mim. Mas eu te adoro, eu oro, eu entro na tua presença pelo que tu és, pelo que o Senhor já fez por mim, porque o Senhor já me salvou, o Senhor já morreu a minha morte. Então aí você adora a Deus.
E que maneira que você adora a Deus, irmãos? Dando tudo que você tem. A salvação é de graça, mas te custa tudo. E tudo que nós temos nessa terra é o corpo, a alma e o espírito. Quando sairmos dessa terra, só teremos o espírito. Mas então adore a Deus nesse nível de oração, se rendendo o corpo, a alma e o teu espírito. Não ore a Deus de qualquer jeito, queridos. Se você vai procurar um emprego, se você vai sentar diante de um doutor, de um homem na terra, você vai sentar com respeito, você vai olhar dentro dos olhos. Quando você for orar a Deus, dobre o seu joelho. Se você tem a oportunidade de dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos, porque só adoradores adoram de joelhos. As maiores batalhas são vencidas de joelhos nas madrugadas. Então o corpo também, o seu corpo vai ser usado para se curvar, para se humilhar diante da presença de Deus. A sua alma, a sua emoção, você vai chorar na presença de Deus, chorar de alegria, porque Deus vai te trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, tantas bênçãos que você já recebeu, e a certeza de que ainda nesta prova, nesta luta, você também, mais uma vez, vai receber aquilo que você pede. Então você adora e canta a Deus, só que agora com o teu espírito. E aí, como é adorar a Deus com o teu espírito? Aí você pode falar em línguas com o Senhor. Ali você pode ficar em silêncio na presença do Senhor. Exemplos: você está de joelho, você já agradeceu a Deus, você fez uma oração do Pai Nosso, você disse: Deus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Agora você pode adorar a Deus só no espírito e em silêncio. Fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença. Esses dias eu estava nesse nível de oração com o Senhor, e eu estava com o coração ansioso, eu precisava de um aconchego, de um conforto. E nesse momento que eu me calei, de joelhos dobrados, eu senti uma mão sobre o meu ombro, como se o Senhor estivesse colocando a mão, e bem pesada assim no meu ombro, assim: eu estou aqui, meu filho. Eu não ouvi a voz dele, mas eu sabia que ele estava comigo. A mão dele pesou aqui, ele estava comigo. É a garantia total de que ele estava ali recebendo esta oração. Acalma, meu filho, eu estou contigo. A primeira coisa, quando um filho teu vem nervoso, te pedir alguma coisa, ou triste, ou necessitado, ou alegre, você vai abraçá-lo, você vai dar as mãos para ele, você vai falar com ele. Então, a forma de Deus nos abraçar, muitas vezes Ele nos abraça por dentro nesta adoração. E o segundo nível de adoração, que aí sim, depois de tudo isso, você pede. Uau! Vocês já perceberam como que a gente ora errado? 99% das orações a gente chega: Deus, abençoa fulano de tal, Deus, abre as portas do emprego. A gente já chega pedindo. Ei, a oração não é chegar pedindo, não. É chegar agradecendo porque você vive, porque você pode orar, porque você pode louvar, porque você tem certeza que você vai receber a bênção, porque você é um adorador de Deus, você já vê o agir de Deus no sobrenatural, porque agir de Deus quem entenderá. Então você entra com petições, com súplicas, mas existe uma maneira de pedir a Deus.
coleguinha. Você não está dizendo assim, fazendo um pedido para a tua esposa: esposa, pega um copo d'água para mim. Não, você está falando com Deus, com o Santo dos Santos. E este nível, que é um nível mais profundo, porque agora é a hora de pedir, e aquele que pede e recebe, você tem que pedir com humildade de espírito, porque afinal quem que precisa? Deus que precisa ou é você que precisa? É Deus que está te pedindo ou é você que está pedindo para Deus? Então, com humildade. Tem filho que chega aí, fala, brinca com o pai, né? Ou fala assim: ô velho, me arruma R$1000 aí que eu estou precisando. Rapidinho. Que isso? Falta de respeito, filho? Você nem me dá um beijo, nem me dá um abraço? Estou dando um exemplo, uma brincadeira com vocês. Agora imagina na presença de Deus. Você está pedindo algo que é muito sério. Como diz a pastora Elaine, algo que vale bilhões de bilhões a mais do que uma aeronave. Você está pedindo por uma vida, pela sua vida, pela vida de uma pessoa que você ama. Uma alma vale mais do que a vida, do que o mundo inteiro. Então você vai entrar na presença de Deus orando e adorando ao Senhor, pedindo com humildade. Deus, eu sei que tudo podes, que nada é impossível para o Senhor. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Então, quando você pede, seja humilde para saber que Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, amém, do mesmo jeito para você. Entendeu essa intimidade? Por quê? Porque é a certeza da prática que você está transpirando, não sangue, mas transpirando, que a vontade de Deus seja feita assim na terra como nos céus, sobre a tua vida. Aí você pede. Queridos, olha que oportunidade. Tem pessoas que têm vergonha de pedir alguma coisa para outras pessoas, é ou não é? Tem pessoas que têm vergonha de pedir uma xícara de açúcar para um vizinho, uma coisa tão simples. Já mora com o vizinho há 10 anos, mas de repente está frio, o filho está gripado, ela precisa fazer um chazinho com limão e com açúcar, e ela vai lá na sua despensa e vai abrir um pote de açúcar e diz assim: puxa, acabou o açúcar. Só que ela fica com vergonha de ir lá no vizinho para pedir o açúcar. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia, com intrepidez, que ao mesmo tempo que nós temos a humildade, mas temos a ousadia de pedir a Deus, desde um grão de açúcar a uma nação inteira se rendendo aos pés de Jesus. Entendeu? Porque não é o tamanho da oração, é a qualidade da tua oração. Então você pede já crendo que está recebendo, porque você já está trazendo a realidade, você está trazendo a existência aquilo que ainda não existia. Então quando você se levantar de joelhos, você vai se levantar mais forte. E neste momento que você levanta, o milagre já está nas suas mãos. É uma questão de você tomar posse. Depois da petição, você faz a consagração. O que é uma consagração? Vou lhe explicar assim rapidinho, porque nós já vamos encerrar. Consagração é tudo que você entrega para uma outra pessoa e está consagrado aí. Por exemplo, a minha pessoa, a minha vida está consagrada ao Senhor. Então, como eu sou consagrado ao Senhor, eu não tenho outro Deus.
porque eu sou consagrado ao único Senhor e Salvador, que se chama Jesus Cristo. Eu sou dele e ele é meu. Isso é consagração. E quando você está consagrado a Deus, você não faz o que você quer, você faz o que ele quer. Isso se chama consagração. Seja feita a tua vontade, Pai. Você pediu e agora você está consagrado. Jesus desceu do jardim do Getsemane totalmente consagrado. Deus não falou para ele que ia retirar o cálice, mas ele estava consagrado. Ele estava indo para a cruz. Ele estava indo para o maior triunfo dele, porque ele estava consagrado. Então, o homem que entra nessa dimensão da oração, da adoração, com louvor e adorando em espírito e em verdade, se consagrando a Deus, irmãos, então você já não é dono mais de si mesmo. Você vai falar como Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então cuidado com a tua vida. Não é cuidado com a vida dos outros, porque os outros você não sabe se está consagrado, porque só Deus conhece o coração, mas você sim está consagrado a Deus. Então cuidado, porque você é templo de habitação do Espírito Santo. Então uma pessoa consagrada, você não pode colocar qualquer coisa dentro do teu corpo. Você não pode fazer qualquer coisa com o teu corpo, porque você está consagrado ao Senhor. E depois que você pede, depois que você entende que você é um homem consagrado, que você é um homem dirigido por Deus, que você tem um dono, que você tem um governo, que você, por livre, espontânea vontade, por amor e por humildade, colocou um trono de glória dentro do teu coração, ali para frente, nessa consagração, até o Senhor ir edificando a tua vida. Então você vai ouvir e você vai estar muito mais sensível à palavra de Deus. Entendeu? Por quê? Porque um homem consagrado, Deus avisa todos eles. Nós vamos falar depois, posteriormente, sobre intercessão, porque a intercessão também faz parte da oração. Mas um pequeno exemplo, já para te dar um sabor de mel aí, para você voltar na quinta-feira. Está aqui um casal, aqui a Claudinha e o Henrique. No culto passado, Deus liberou uma palavra para vocês. Por que Deus liberou uma palavra para vocês? Porque o pastor conhece a vida deles? Não. Porque o pastor ora pela vida deles. Essa minha oração, que daí vai ser falada depois que é intercessão, mas que também é uma oração, é uma intimidade com Deus, a qual eu pedi a Deus pela vida deles, a qual eu entreguei a vida deles a Deus, a qual eu adorei a Deus pela vida deles. Agradeci a Deus com petições, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O diabo tentou matar, roubar e destruir, não conseguiu. Então eu adorei ao Senhor, e o Senhor então respondeu e deu uma palavra específica. Então a palavra não é do pastor, entendeu? Então, como Deus responde a minha oração, se eu estou orando por você, Deus vai também responder a minha oração em relação à tua vida. Por isso tem muitas vezes que, às vezes, mesmo sem oração, a pessoa entra na igreja e o pastor começa a pregar, e a pessoa sai da igreja e diz assim: meu Deus, alguém contou da minha vida para aquele pastor? Alguém contou? Não, ninguém contou. É porque aquele pastor, ele é consagrado a Deus, ele tem intimidade com Deus através da oração, através da adoração. Vocês entenderam essa responsabilidade? Então termina: petição, consagração e rendição, entrega total. Entrega total. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então você orou
é uma entrega total, queridos. Orou, está orado, está ligado na terra, está ligado nos céus, já aconteceu. Hoje nós vamos orar e adorar a Deus agora, neste momento, para terminar este culto. Nós vamos ligar aqui e Deus vai ligar na terra. Tem que entregar, entregando. Eu vou dar um testemunho, porque hoje eu estou com o privilégio de estar com meu pai aqui no culto. Esses dias minha esposa estava conversando comigo, vindo para o culto, e falou: com quantos anos você aprendeu a dirigir, né? Como que foi esse processo? Porque nós estávamos comentando a nossa neta, que é muito inteligente e tal, e eu sempre gostei de carro, eu aprendi a dirigir muito cedo, né? E na época meu pai tinha um Puma conversível, não sei se era prata ou se era o verde água, né? E ele era conversível, e eu era bem gordo, e ele foi me ensinar a dirigir. Então ele me colocou no colo dele para me ensinar a cambiar, mas não tinha jeito, o cara era muito gordo e as pernas pegavam no volante. O que ele teve que fazer? Ele teve que sentar do outro lado e me entregar a boleia. E meu pai foi corajoso, eu nem sei se ele lembra disso. Foi lá em Presidente Prudente, eu acho que foi. E aí ele me entregou a boleia, e eu sozinho do lado, porque eu não cabia junto, entendeu? Ele confiou. Eu era um menino, eu não sabia dirigir. Queridos, nós somos crianças diante de Deus, nós não sabemos orar. Então, entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Até nas coisas ruins está tudo prosperando para o teu bem. Quando Pedro estava no cárcere, a igreja orava incessante, estava contribuindo para a soltura dele. Paulo e Silas na prisão estava contribuindo. Daniel na cova dos leões estava contribuindo. Sadraque, Mesaque e Abednego estava contribuindo. Amém, queridos? Se coloquem em pé em nome de Jesus, e nós vamos orar e adorar a Deus em nome de Jesus, nesse nível mais profundo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, porque assim como a palavra tem nos ensinado, o que nós temos para oferecer a Deus? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É o que nós temos aqui. Paizinho querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, pela salvação. O maior presente o Senhor já nos deu. O Senhor conquistou aquilo que seria impagável, que se nós trabalhássemos a nossa vida inteira e de geração em geração, não seria suficiente para pagar aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Por isso, eu te agradeço, Deus, com todo o meu coração. Eu te agradeço, Deus, por esta quinta-feira, por este dia, por essas pessoas que aqui retomaram no culto presencial, pós-Covid, os cultos somente nas lives. Te agradeço, Deus, pelos irmãos que estão nas plataformas nos assistindo, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, pelo ar que nós estamos respirando, e nós queremos te adorar em espírito e verdade, Pai. Te adoramos com a maior veracidade no nosso coração, e nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, Pai, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, ainda involuntariamente, ainda sem querermos pecar, acabamos pecando. Por isso, Pai, no nome de Jesus, aceita a nossa adoração. Nós não queremos somente entoar cânticos a Ti, mas que os cânticos, que os louvores, que a adoração que sair dos nossos lábios, antes dos lábios, saiam do âmago da nossa alma. Que seja a verdade, toda a verdade da nossa essência, para que nós possamos então, a Deus, fazer as nossas petições ao Senhor. Pedimos a
ti, ó Deus, aquilo que o Senhor já sabe o que nós vamos te pedir. E é incrível isso, como é maravilhoso, Pai, porque nós entendemos que o Senhor deseja nos escutar. O Senhor tem um desejo grande de atender às nossas orações, porque o Senhor já sabe o que nós vamos te pedir, o Senhor já sabe das nossas necessidades, e todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Por isso eu declaro, Pai, as bênçãos sem medidas, Deus, e peço, Senhor, hoje, nesta oração, nesta adoração, por cada um aqui no culto presencial, pelos irmãos da igreja que hoje não puderam estar conosco, alguns adoentados, outros em trabalho, outros em viagens. Eu lhe peço por todos, exatamente por todos que chegarem esse áudio, esse vídeo, essa transmissão, Pai, que haja cura, que haja libertação, no nome de Jesus. E nós te pedimos, porque a oração nos dá poder, há poder na oração, há poder no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós ligamos na terra, porque sabemos que o Senhor liga nos céus, e nós ligamos cura, nós ligamos portas abertas, nós ligamos transformações, nós ligamos prosperidade, nós ligamos, Pai, aquilo que não existe, que o Senhor traga a existência para surpreender aqueles que os olhos ainda não viram, aqueles que os ouvidos ainda não ouviram, e nem jamais penetrou no coração daqueles que te amam, porque diante de ti tem um povo que te ama, ó Deus. Pode ser um povo pequeno, pode ser uma pouca quantidade, mas é real, é verdadeiro, e tu conheces as suas ovelhas, e as tuas ovelhas conhecem o bom pastor, reconhecem a tua voz e obedecem a tua voz e seguem a tua voz. Por isso nós entregamos as nossas vidas, entregamos esta oração, entregamos a adoração por ti, entregamos todos os dias da nossa vida nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Um beijo no coração. Até domingo às 19h30. E na próxima quinta-feira nós temos um tema, hein? Jejum, tá? Nós vamos falar sobre jejum e intercessão, e que você venha aprender para você aplicar na tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.